Olá, colegas. Esse é um estudo da Comissão de Controladoria do nosso Conselho Regional de Contabilidade aqui do Estado do Rio Grande do Sul. E o nosso objetivo desse conteúdo é fazer uma abordagem sobre a produção e entrega para o usuário da informação contábil dos indicadores lucratividade e rentabilidade. Nesse contexto, cabe a gente colocar como um momento introdutório que é a função do controller, né, mesmo ele não estando diretamente ligado dentro da empresa, que a grande maioria de nós que atuamos com contabilidade somos terceirizados dos negócios onde prestamos serviço de assessoramento, de fazer a entrega da assessoria sobre a medição, a avaliação do desempenho daquele negócio que estamos fazendo a entrega técnica. Então, nesse contexto, a controladoria se pauta pelo controle do processo de gestão, ou seja, a controladoria, os afazeres de controladoria contribuem com as fases do planejar, com as fases do executar e com as fases do controlar. São diferentes afazeres, diversos afazeres que são executados operacionalmente dentro das empresas nessas diferentes fases. E o controller ou os afazeres de controladoria são úteis, são relevantes para contribuir com cada um desses momentos que os negócios no seu dia a dia executam. Nesse sentido, a gente quer, nesse material, refletir, reforçar, né, manter em mente a permanente execução das peças contábeis, né, das demonstrações contábeis, o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, e consequente entrega, né, do indicador lucratividade e do indicador rentabilidade. Obviamente que a gente atua num ambiente de software de gestão e esses indicadores, dependendo do software de gestão que a própria empresa utiliza, eles praticamente são gerados de forma automática. De outro lado, há diferentes tipos de negócios aos quais prestamos assessoria e podemos, muitas vezes, nós sermos o gerador desse indicador. Mas independente da forma que ele é gerado, o nosso objetivo aqui é reforçar a entrega técnica desses dois indicadores para que se possa ser utilizado, né, permanentemente pelos tomadores de decisão. Nesse sentido, gostaria de iniciar pelo indicador da lucratividade, que ele é retirado da demonstração do resultado na relação da receita líquida em relação ao resultado. E esse resultado independente se é positivo ou se é negativo. Nesse sentido, é super importante que se entregue esse indicador e se discuta como ele foi gerado, de onde que ele é retirado, né? Para que se discuta também os custos, se discuta também as despesas e nesse contexto possa se entender por que desse resultado de lucratividade. Independente do momento que a gente vive da humanidade, né? Agora estamos vivendo um momento ímpar. No entanto, tanto no momento de pandemia, esse indicador é extremamente relevante, quanto em outro momento, né, que seja o momento da normalidade que logo iremos encontrar. Ainda com relação à demonstração do resultado e com relação ao cálculo da lucratividade, é importante na entrega técnica reforçar a diferença do regime de competência, o qual é gerada a lucratividade, em relação ao regime de caixa. Por quê? Porque muitas vezes podemos ter um desencontro, né, temporal, né, que é explicado pelo regime de caixa em relação ao regime de competência. Porque daqui a pouco podemos estar produzindo um indicador de um empreendimento, de uma unidade de negócio, de um negócio, não é, que está gerando lucro, né, então ele tem um resultado positivo. De outro lado, esse comportamento não é identificado de forma direta na conta caixa e nas contas banco. Então, muito importante, além de fazer a entrega, né, o cálculo ou a explicação, a entrega técnica do indicador da lucratividade, também reforçar essa perspectiva, né, da comparação do que é o regime de competência em relação ao regime de caixa. Dando sequência nesse material produzido desde a Comissão de Estudos em Controladoria do Conselho Regional de Contabilidade, gostaríamos de falar um pouco sobre a rentabilidade, que ela é, de modo geral, calculada a partir da demonstração do resultado em adição com o balanço patrimonial.
Então por isso que lá no início desse nosso vídeo nós reforçamos, né, a permanente produção das peças contábeis, demonstração do resultado, balanço patrimonial, para que se possa a qualquer tempo entregar essa informação para o usuário da informação contábil. Com relação à rentabilidade, a rentabilidade ela é produzida a partir do cruzamento do dado resultado, que vem da demonstração do resultado, em relação ao dado evolução, né, do patrimônio líquido, né? E o cruzamento desses dois elementos, desses dois dados, dá o valor da rentabilidade, que é, de forma objetiva, um indicador de viabilidade de negócios, né? Então, vai ao encontro daquilo que a controladoria, na sua teoria, na sua estrutura conceitual básica, defende como um artefato, inclusive, né? A permanente avaliação da viabilidade econômica de um empreendimento, de um negócio, de uma unidade de negócio. Nesse contexto, é importante ressaltar, tem um autor, o Matarazzo, que ele declara uma forma de fazer esse cálculo da rentabilidade a partir da média do patrimônio líquido, para que se possa absorver comportamentos anormais do negócio, né? Aí depende do negócio, há realmente uma sazonalidade dentro do ano ou uma sazonalidade dentro de anos, de períodos. Então a ideia de utilizar o patrimônio líquido médio, que é uma referência do Matarazzo, ele absorve um pouco dessa oscilação que pode ocorrer em negócios, principalmente pelo impacto do valor do patrimônio líquido no cálculo da rentabilidade. De qualquer modo, tem diversos autores, citei o Matarazzo, mas poderia ser o Assaf Neto, poderia ser o Padovese, poderia ser algum autor da área diretamente voltado para a área da contabilidade, como por exemplo o Eudícibus. Eles têm fórmulas, né? O Matarazzo, por exemplo, ele é o autor que trabalha com o patrimônio líquido médio. Calculados os dois indicadores, uma fase extremamente importante da entrega técnica é o assessoramento, a entrega do indicador e a explicação, desde de onde ele foi montado, dos dados que geraram aquele valor, até como se faz a interpretação, obviamente que ao longo dos períodos comparar a evolução do indicador, né? E obviamente que nós que atuamos com a contabilidade temos a condição de entregar para o tomador de decisão as justificativas, as explicações para o movimento do indicador ao longo do tempo. Para finalizar então esse nosso material, reforçar então que esse é um conteúdo que foi produzido pela Comissão de Estudos de Controladoria do CRC, aqui do estado do Rio Grande do Sul. Tem o objetivo de reforçar o nosso afazer de controladoria, que pode ser executado por nós contadores, mesmo não estando diretamente trabalhando dentro das empresas, porque é um afazer terceirizado, muitas vezes, que realizamos, né? Mas sim podemos atuar desse modo, né? E reforçar que a gestão por indicadores é uma forma de oferecer um dado, uma informação relevante para o tomador de decisão, para ele poder avaliar aquele empreendimento, aquele negócio, aquele departamento, daqui a pouco lá, se tiver uma contabilidade departamentalizada. Em breve voltaremos com outros conteúdos. Até a próxima!